e gravando aqui. Então, bom dia a todos. Eu sou a professora de Química, Júlia. Hoje a gente vai ter a nossa primeira aula de Química. Alguns já me conheciam, porque eu que recepcionei parte dos alunos. Eu acredito que a Giovana e a Carla já me conheciam, né? Sim, já conhecia. Sim. Beleza. Bom, vocês conseguem ver minha tela? Consigo. Consigo. Ótimo. Então, vamos lá. Vou aqui abrir os slides. Bom, a matéria de Química, ela pertence a uma grande área, que é ciências da natureza. Dentro dessa grande área, a gente também vai ter a matéria de Física e a matéria de Biologia. Essas matérias, elas observam a natureza e fazem deduções a partir daquilo. Elas estudam a natureza, entendeu? As matérias de ciências humanas, elas observam nossa sociedade, as pessoas, e fazem teorias e deduções a partir daquele experimento social. Já nas ciências da natureza, a gente vai fazer experimentos mais físicos, químicos, biológicos, né? Então, a gente sempre vai partir dessa análise do nosso meio ambiente e fazer um estudo sobre aquilo, e trazer informações sobre aquilo, para ver como que funciona as coisas que nós observamos. Eu sou a professora Júlia Bachega. Hoje é dia 10 de abril de 2021 e vai ser nossa primeira aula de Química, cujo título é O Átomo, Suas Partículas, Íons e Ligações Químicas. Então, a gente tem várias questões aí para trabalhar hoje, né? Muitas perguntas. A primeira pergunta que a gente vai trabalhar é: o que é o átomo? Bom, o átomo é uma partícula base formadora de toda a matéria. Eu vou usar o meu marca-texto para destacar algumas partes do texto que vocês podem destacar também aí no caderno de vocês. Então, a primeira palavra que eu vou destacar é o átomo, que é o nosso primeiro objeto de estudo, né? E o átomo, ele é a partícula base formadora de toda a matéria. Vocês têm alguma sugestão do que seria matéria? Eu já coloquei ali embaixo, mas se vocês quiserem falar. Não é tudo, tipo, que a gente pode tocar? Essa seria uma boa definição. Mas quando a gente fala em tocar, a gente fala também em sentir, né? Por exemplo, você sente o calor, não sente? O calor, Sim. a gente sente, mas ele não é uma matéria. A gente define como matéria tudo aquilo que tem massa e, por ter massa, ocupa um lugar no espaço. Entendeu? Então, eu dei alguns exemplos aqui embaixo, por exemplo, o óculos, o caderno, o gato, uma bactéria, o vírus, que é o que a gente está passando agora nesse momento da pandemia e tudo mais. E, bom, a matéria, ela é formada a partir da combinação de átomos, que é o que a gente vai tentar definir agora nesse primeiro momento. Então, ela pode ser a partir da combinação de átomos ou íons, de elementos químicos. Então, aqui tem 3 termos que a gente precisa saber. Primeiro, o que é o átomo, o que é um íon e o que é um elemento químico. O que difere essas coisas? Bom, e como pode ocorrer também a combinação desses elementos químicos? A combinação vai ser através das ligações químicas. Por isso que nossa primeira aula trata justamente desses assuntos. Bom, só para deixar um adendo aqui, o que não é matéria? Matéria, o que não for matéria, a gente vai definir como energia. E energia é tudo aquilo que consegue produzir um efeito ou transformar a matéria. Então, eu dei um exemplo muito fofinho aqui, porque eu adoro gatos, de um gato tomando sol. O que acontece
é que esse gato, a gente tem que concordar que ele é matéria, né? Ele ocupa um espaço, ele tem uma certa massa e ele é formado por partículas, que a gente falou que são os átomos. Quando a luz do sol toca no gato, ele se aquece, né? Mas por que será que ele se aquece? Ele se aquece porque o sol, a luz do sol, que é uma energia, ela faz com que as partículas da pele do gato, vamos colocar assim, elas vibrem um pouco mais. Essa vibração a gente chama de energia cinética. E a gente tem como definição de temperatura que a energia cinética é que apareceu uma informação aqui, desculpa. A gente tem informação que a temperatura do nosso corpo é a média da energia cinética. Então, quando você aumenta essa energia, você aumenta a temperatura. Por isso que quando a gente toma sol, essa radiação nos aquece, porque ela consegue fazer vibrar mais nossas partículas. Então, aqui fica alguns exemplos também de coisas que não são matérias, que é o calor, a luz, o som, o fogo, a eletricidade e entre outros. Bom, voltando ao assunto do átomo e da matéria, a gente tem uma preocupação desde o século V a.C. do que era constituída a matéria. E nessa época, os gregos achavam, alguns filósofos gregos, né, eles achavam que toda a matéria era formada de 4 elementos, e que era a água, a terra, o fogo e o ar. Hoje em dia, a gente já sabe que todos esses elementos que foram citados anteriormente, eles podem ser divididos em coisas menores ainda. Eles são compostos por outras coisas menores ainda. Então, hoje em dia, a gente já não utiliza mais essa ideia. Com o passar do tempo, por volta de 400 a.C., a gente tem 2 filósofos, que é o Demócrito e o Leucipo, que eu coloquei nessa imagenzinha aqui para vocês. E eles começam a desenvolver uma ideia que toda matéria é constituída por pequenas partículas indivisíveis. E daí que surge a palavra átomo. O átomo vem do grego, no qual o A significa não e tomo significa divisível. Então, a palavra átomo seria algo que não é divisível. E para eles, toda a natureza era formada por átomos e vácuo. Vácuo é a ausência de pressão, gente. Mas nessa época tinha outra definição. Então, a gente está falando de algo que vem sendo debatido na sociedade há muito, muito tempo. E várias teorias atômicas foram propostas. Nesse caso, de Demócrito e Leucipo, ainda não é considerada uma teoria atômica. Porém, em 1808, a gente tem a nossa primeira teoria atômica, que foi proposta por Dalton. E é muito interessante a gente ver... eu acho que se eu tivesse nessa época com Dalton, eu também imaginaria o átomo dessa forma, como uma bola de bilhar, como algo que é maciço e indivisível. Entendeu? Essa era a ideia de Dalton. Eu vou deixar alguns materiais de apoio para vocês poderem ter mais conhecimento sobre alguns postulados que ele fez, falando sobre as propriedades dos átomos. Eu não vou pegar e deixar elas explicitadas nessa aula para a gente poder avançar um pouco mais na matéria. Mas continuando, no decorrer dos anos, foram formuladas outras teorias atômicas. Então, teoria atômica é sempre uma teoria que explica o que é um átomo. E em cada uma delas, o átomo tinha uma estrutura diferente. Então, vamos prestar atenção nessa imagem que eu estou colocando para vocês aqui na direita,
que a gente tem o primeiro modelo, que é de Dalton, em 1803. Vocês conseguem ver a imagem? Sim. Sim. Depois, Sim. então ótimo. Ó, então depois a gente tem uma segunda teoria, que é a teoria de Thomson, que a gente fala que era como... A gente fala que é um pavê. Não é um pavê que eles falam. É como... Ai, pudim de uva passas. O pessoal fala que essa teoria lembra um pudim de uva passas. Por quê? É como se tivesse um meio imersivo, um meio todo positivo, no qual existia partículas negativas. Então, imagina que se a gente fizesse um pudim de uva passas, a massa do pudim seria algo positivo, com carga positiva, e as uvas passas, as bolinhas de uva passas, teriam carga negativa. Bom, com certeza essa não é a teoria atômica que a gente utiliza hoje em dia. A que a gente utiliza, a que é mais aceita, é o modelo atômico de Schrödinger. Não sei se vocês já ouviram falar no gato de Schrödinger. Isso aí é interessante. Depois eu posso até mandar vídeos. Eu acho legal, né? Mas coitado do gato. Bom, depois a gente tem a teoria de Rutherford, que essa é a terceira imagem, na qual haveria um núcleo desse átomo. Ele fez alguns experimentos e ele viu que tinha uma certa concentração de massa em uma região do espaço. Bom, depois tem a teoria de Bohr, que ela é um complemento da de Rutherford, que fala que existem, junto ao núcleo, existem cargas, partículas de cargas neutras, porque vamos pensar assim. Vou pegar a minha caneta aqui para vocês. Só um instante. Ó, imagina que a gente tem uma partícula de carga positiva e outra partícula de carga positiva. Uma coisa que praticamente todo mundo fala hoje em dia, não sei, para romantizar um pouco química, é que os opostos se atraem e os semelhantes se repelem. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Mas, se a gente for se basear nisso, o que aconteceria se duas partículas de carga positiva ficassem juntas, condensadas em um núcleo? Vocês acham que daria para ficar duas partículas ali juntas em um núcleo? Duas partículas positivas. Acho que não. Eu também creio que não. Né? Então, não teria como. Alguma coisa tem que existir ali para separar um pouco essas partículas positivas e poder fazer com que elas tenham uma certa proximidade. Claro que elas não vão estar coladas, porque se elas ficarem coladas, a repulsão vai ser enorme, vai precisar de muita energia para tentar manter aquele estado. É uma coisa que não é viável. Então, a natureza, como eu acho que ela é perfeita, o que ela criou nesse núcleo? Eu não sei se eu tenho uma caneta estereográfica aqui. Ela criou partículas que ficam entre essas partículas positivas e que não possuem carga, que são os nêutrons. Então, no núcleo, sempre vai ter partículas positivas, que são os prótons, e partículas que não possuem carga, que são os nêutrons. Vou destacar essa informação aqui para vocês, na tabela que eu coloquei. Então, a gente tem o próton e o nêutron. O próton, ele não vai ter carga, que eu coloquei aqui como 0, e o nêutron, o nêutron não vai ter carga e o próton vai ter carga mais 1. Outra coisa interessante para ser ressaltada é que o próton, ele possui uma massa relativa de 1. Então, é como se... Não vou definir o conceito de massa relativa para vocês agora, mas vamos pensar em grama, sei lá. O próton tem 1 grama, então ele é pesadinho.
Da mesma forma que o nêutron também é pesado. Eles são partículas com massa evidente. Já o elétron, se a gente for observar o elétron, ele tem uma massa muito desprezível, praticamente zero. Não é zero, senão não seria uma partícula e não seria algo que compõe a matéria. Isso é algo que a gente deve pensar, né? Então, o elétron, ele não tem a massa zero, mas a massa é desprezível. E por essa massa ser desprezível, que o elétron consegue se movimentar mais rápido. Alguém aqui sabe a definição de massa? Tudo Não, bem? professora. Tudo bem. Olha, gente, quando eu entrei na faculdade, meu professor de física, ele perguntou: alguém sabe a definição de massa? Ninguém soube responder. E olha, eu também não soube. Demorou até um tempo assim para mim meio que decorar e entender melhor. Mas basicamente massa é como se fosse a resistência ao movimento. Concorda se uma coisa é muito pesada? Muito pesada não é o certo. Se uma coisa tem muita massa, vai ser mais difícil você conseguir movimentar aquele corpo, aquela matéria, se tem muita massa? Pensa num caminhão. Você consegue empurrar um caminhão? Não, né? Não. Agora, você tem aquele seu priminho irritante, magricelinho, que fica te irritando. Que vem e fica te cutucando. Você consegue dar um empurrão nele, né? Claro. Não que seja o certo, mas consegue. E isso que a gente está falando é justamente da massa, da resistência ao movimento. Então, o elétron, por ter pouca massa, ele vai ter menos resistência ao movimento. E por isso ele vai se movimentar mais. O elétron, ele vai se movimentar numa região chamada eletrosfera. Já os prótons, eles não vão ter tanto movimento. E por isso, eles vão ficar no núcleo. Em relação à massa do elétron, só para destacar aqui, o elétron tem carga negativa. E por ele ter essa carga negativa, que ele fica ao redor do núcleo, porque ele é atraído pelo núcleo. Basicamente é isso. Existe uma atração, uma força eletromagnética que atrai os elétrons para o núcleo. E quanto mais próximo do núcleo estiver o elétron, maior vai ser a força, mais difícil vai ser você conseguir retirar aquele elétron do átomo. Eu vou pegar aqui minha caneta vermelha. Então, vamos pegar esse quarto desenho aqui, o de Born, que na verdade é Rutherford Bohr. A gente tem um núcleo, que é essa partícula amarela. Não é essa partícula, né? Esse centro amarelo. E a gente tem os elétrons. Então, a gente tem esse primeiro elétron aqui, nessa primeira camada, e o elétron nessa segunda camada. Eu acabei de falar sobre a atração entre o elétron e o núcleo, que são os prótons que têm a carga positiva. O elétron que está nessa primeira camada, que é a camada mais interna, ele vai ter uma atração mais forte com o núcleo. Já o elétron que está nessa camada mais externa, a atração vai ser mais fraca. Então, quando a gente está, geralmente, em reações químicas, ligações, o que ocorre é a camada de valência, que é a última camada, a camada mais externa, essa camada que geralmente faz as ligações químicas. Então, a gente já tem alguns conceitos aí introduzidos. No caso, o que eu quero destacar aqui também é que no modelo atômico de Schrödinger, o que acontece é que o átomo ele é composto pelo núcleo, como já tinha nos outros modelos, e rodeado por uma nuvem de elétrons. Essa nuvem de elétrons seria uma região no espaço que tem maior densidade de probabilidade, tem uma maior probabilidade de você conseguir
achar o elétron. Entendeu? É basicamente isso. Até aqui, ficou alguma dúvida, gente? Não. Não, professora. Ótimo. Qualquer coisa, fiquem à vontade para parar a aula, fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade, tá bom? Bom, então já defini para vocês que o átomo ele possui duas regiões, que é o núcleo e a eletrosfera. No núcleo vai ser a região com maior massa. Por que a região com mais massa? Porque vai ser a região onde vai estar o nêutron e o próton. E essas são as partículas que têm massa relativa igual a 1. Então, essa vai ser uma região mais densa, tá bom? E essa região é formada por prótons, que tem a carga positiva, e também é formada por nêutrons, que não possuem nenhuma carga. Então, aqui a gente vai pôr um 0. A gente vai ter também a eletrosfera, que é a região mais externa. Em alguns textos, em algumas provas, as pessoas costumam chamar essa de região periférica. E é só um sinônimo para falar de região mais externa, tá bom? Só estou citando para vocês se familiarizarem com os termos. E nessa região mais externa, a gente vai ter os elétrons, que são partículas de massa desprezível, mas possuem massa, né? Vamos deixar isso aqui ressaltado, e de carga negativa. Então, eu coloquei à direita uma representação de como a gente divide a matéria, né? Como as coisas são divididas. Então, basicamente, aqui tem uma gota d'água. A água, ela é matéria, né? Tem massa e volume. Bom, essa água, ela é formada por moléculas, que é o H2O, né? Todo mundo toma aquele refrigerante, que não é só água, mas a gente chama de H2O. E por isso que a molécula da água, eu acho que ficou bem mais conhecida. Sem contar que a água é o solvente universal, né? Consegue dissolver praticamente tudo. E por isso a gente geralmente lembra dessa molécula. Então, nessa representação aqui da molécula de água, essa bolinha maior é o oxigênio e nas pontas a gente tem hidrogênios. Então, aqui a gente já tem algumas representações, né? Vocês percebem que quando eu vou representar um elemento químico, por exemplo, o hidrogênio, eu coloco uma letra maiúscula sempre. A primeira letra sempre é maiúscula. Para mim falar da quantidade que tem desses elementos em uma molécula, eu coloco um índice. No caso aqui, eu estou falando que há duas moléculas, há dois átomos, na verdade, de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Bom, continuando. Então, aqui, nosso átomo de oxigênio. Como ele não tem nenhum índice, a gente fala que existe apenas um átomo de oxigênio nessa molécula. É o que a gente está observando nessa imagem aqui, né? Nessa segunda imagem aqui. Daí a gente tem o átomo, que nesse caso aqui a pessoa decidiu por utilizar o modelo de Rutherford-Bohr. A gente não precisa ficar sempre lembrando qual modelo é, mas é interessante sempre lembrar desse modelo de Rutherford-Bohr, porque é o mais utilizado hoje em dia para explicar a química. E daí, nesse modelo atômico, em um átomo, ele vai ser composto pelo elétron e pelo núcleo, que conforme eu já tinha explicado anteriormente, no núcleo a gente vai ter o próton de carga positiva e depois o nêutron de carga zero. Já o elétron, que está na eletrosfera, vai ter carga negativa. Basicamente é isso. Bom, o que é o átomo? O átomo, ele vai ser
como eu posso dizer para vocês? Vamos colocar assim como uma partícula. O átomo é uma partícula eletricamente neutra. O que significa isso? Que a quantidade de cargas positivas e a quantidade de cargas negativas em um átomo é igual. Então, por exemplo, em um átomo qualquer, sempre a quantidade de prótons vai ser igual a nêutrons. Basicamente é isso. Mas como a gente sabe qual elemento químico a gente está falando? A gente vai se basear na quantidade de prótons, na quantidade de elétrons para falar sobre qual elemento químico a gente está falando. Por exemplo, o carbono. Como que eu sei que é carbono? Como que eu sei que é hidrogênio? Como que eu sei que é oxigênio? Bom, a gente sempre sabe qual elemento químico é através da quantidade de prótons que tem no núcleo. E toda reação química ou ligação química, ela vai ocorrer através da troca de elétrons. Nunca a gente vai estar trocando prótons. Porque se você estiver trocando prótons, você vai estar formando elementos diferentes. E você não, na realidade, a gente não utiliza elementos diferentes. A gente usa esses elementos para formar moléculas diferentes. Então, é muito importante vocês anotarem isso, de que em uma ligação química, em uma reação, sempre vai haver troca de elétrons. Por quê? Porque a gente sempre vai manter os elementos químicos. E a identificação, que até coloquei brincando aqui, como se fosse um RGzinho, a identificação de um elemento químico vai ser através da sua quantidade de prótons. Bom, atualmente existem 118 elementos químicos e aqui está a tabela periódica. São muitos elementos para você decorar, né? E isso não é necessário. O importante é a gente ter familiaridade com alguns elementos químicos do nosso cotidiano. Por exemplo, nessa aula, eu já destaquei para vocês o hidrogênio. Estou pintando aqui de amarelo, não sei se vocês vão conseguir ver, mas o hidrogênio, nessa representação aqui, a gente consegue ver que ele tem um número 1 lá em cima. Vocês estão conseguindo ver eu riscar? Porque está em vermelho. Não tinha pensado nisso antes. Sim, dá para ver pelos cantos. Tá, tudo bem. Então, na tabela periódica, o que acontece é que tem uma ordem crescente de número atômico. O número atômico, que é a identidade do átomo, do elemento químico, é através da quantidade de prótons que um material tem. Então, vamos pegar, por exemplo, o hidrogênio. Eu destaquei o 1. Quantos prótons o hidrogênio tem no núcleo? Ó, destaquei aqui o 1 porque ele tem um próton no núcleo. Já o hélio, que a gente sempre lê nesse sentido a tabela periódica, da esquerda para a direita, o hélio, ele tem 2 prótons no núcleo. E seu número atômico, que é a sua identidade, é 2. Depois que a gente viu essa linha, a gente vem para baixo. De cima para baixo. Então, veio o hélio, vamos voltar agora para o lítio. O lítio, ele tem 3 prótons. O número atômico dele é 3, porque ele tem 3 prótons no núcleo. E assim por diante. Bom, como eu estava falando, a gente já destacou alguns elementos químicos que a gente utiliza mais no nosso cotidiano e que quase todo mundo conhece. O hidrogênio, depois o oxigênio, que a gente vê que o número atômico dele
é 8, então ele tem 8 prótons no núcleo. E outro elemento que vale a pena destacar é o carbono. Toda vez que a gente fala de algo que é feito por carbono, a gente já pensa em matéria orgânica, né? Então, o carbono também é um dos elementos químicos que tem grande destaque na química. Tanto que nossa matéria vai ser dividida da seguinte forma. A gente vai ter química geral, que é uma base para entender toda a química. Em seguida, a gente vai ter a divisão da química entre química inorgânica e orgânica. E, para facilitar o estudo, a gente também vai dividir essa matéria em química analítica, em que ocorrem mais cálculos. E é como se a gente tivesse um laboratório, tá bom? E também vai ter a química ambiental, que é de suma importância para o nosso cotidiano. Por exemplo, o tratamento de água, a gente faz através de processos químicos. A mesma coisa é para o tratamento de esgoto. Então, eu queria dar as boas-vindas a vocês. Esse foi uma introdução ao conteúdo. Nosso tempo está acabando da primeira aula, então eu vou dar um intervalinho. E depois eu volto com mais alguns conceitos e alguns exercícios para a gente fazer nessa primeira aula. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não. Não, professora. Tá. Uma coisa que eu queria perguntar a vocês é o seguinte. Por exemplo, eu tenho carbono aqui, que eu falei para vocês que o número atômico, que é representado pela letra Z, é igual a 6. Logo, significa que o carbono tem 6 prótons no núcleo. Beleza, eu tenho essa primeira informação. Então, se o número atômico é 6, ele vai ter 6 prótons. Quantos elétrons um átomo de carbono tem que ter, gente? Vale a pena relembrar que quando a gente está falando de átomo, ele é eletricamente neutro. A carga do átomo, quando a gente for somar as cargas positivas com as negativas, elas têm que ser iguais. Então, se ele tem 6 prótons, ou seja, 6 cargas positivas, quantas cargas negativas, quantos elétrons o carbono tem que ter? 6? Isso. Então, o carbono tem que ter 6 elétrons. Eu acho que ainda dá tempo. Uma coisa que é interessante, que a gente também tem pela tabela periódica, é a massa do elemento químico. No caso do carbono, a massa dele é 12. Esse número que está aqui embaixo, ó, dá para ver pela tabela periódica. Se a massa dele é 12 e ele é feito por 6 prótons, então aqui a massa é 12. E ele é feito por 6 prótons. Quantos nêutrons será que tem esse carbono no núcleo? Quantos nêutrons será que tem no núcleo? Gente, eu vou adiantar um pouco aqui, porque está terminando o tempo, mas ele teria que ter também 6 nêutrons. Por quê? Lembra que eu falei que a massa relativa do próton é 1? Da mesma forma que a massa relativa do nêutron é 1, então se a gente somar 6 prótons, ou seja, 6 massas relativas, com 6 nêutrons, mais 6 massas relativas, a gente chega no 12. E a gente geralmente desconsidera a massa do elétron, porque ela é desprezível, é quase nula. Então, por isso, quando eu quero achar a massa de algum elemento químico, eu sempre vou pensar no número atômico,
quantidade de prótons e vou subtrair da massa essa quantidade de prótons. Daí eu tenho a quantidade de nêutrons. É isso. Vai acabar nossa aula, já gera outro link, tá? Mas eu vou dar 10 minutos de descanso. Ok. Ok, gente. Obrigada pela presença até aqui.